É assim, pai, eu não saio da brecha a qual o Senhor me chamou, porque o Senhor disse que eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. E, pai, quando nós estamos ali submissos ao Senhor, resistindo ao diabo, quem nos resistirá? Quem nos resistirá? O Senhor disse na tua palavra que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E, e eu creio tão somente assim, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você, Satanás, você perdeu, você bate em retirada, sai da minha vida, sai da vida dos meus familiares, da minha família, dos meus familiares, sai da vida dos meus vizinhos, sai da vida de todos os brasileiros e brasileiras. Chega! Chega de manobras, chega chega de suborno, Satanás. Chega de falcatrua em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você sai da presidência da República, sai com esse miserê, sai com essa maldade, sai em nome do Senhor Jesus de Nazaré, com esse espírito de morte. Sai daí, tira essa bunda fedorenta da cadeira da presidência. E é agora! Agora! Amém, amém, amém. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E povo de Deus, é nessa fé que nós temos de estar. A palavra de Deus diz assim, ó, determinando todo o negócio, permaneça firme e a luz será a sua saída. E quando eu falo aqui, gente, ó, que a luz será a sua saída, eu não estou falando de morte, não, eu estou falando de vida, porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte por nós. Então, por que nós vamos lá, como se diz aí, o povo aí, ó, que nós está na fila e tem um número, está amarrado. Vamos mudar aí esses conceitos e que maldito que é o Satanás e seus demônios. Ele, ali mesmo o Senhor Jesus vencendo, ele vem enganando o homem. Mesmo o Senhor Jesus vencendo a morte ali, vencendo a morte para nós, porque o Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele veio com um propósito ali de nos salvar. Então, se ele desceu ao inferno no terceiro dia, ele venceu, ele tomou a chave da morte na mão do Satanás e seus demônios, ele venceu para nós. E nós aqui, ó, todo mundo na fila, todo mundo ali, chegou a minha vez. Gente, vamos mudar esse conceito e é agora, é já, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu, gente, eu fazendo o convite, a pessoa entrou e veio falando comigo. Ela veio falando comigo assim, que tipo assim, que todo mundo faz isso, que tal? E falando ali, que dando a opinião dela nesse assunto, dando a opinião dela, e tipo assim, a pessoa queria falar que deixa do jeito que tá, que assim, a pessoa tá ali, é chamada, e eu tô dando grito, eu tô mandando, como eu já falei aqui, gente, eu tô mandando aí, eu não vou falar recado não, porque é de Deus, a mensagem de Deus, e tô entendendo que a pessoa ouviu, a pessoa entendeu, e a pessoa fala aí, que vamos deixar para lá, vamos deixar do jeito que tá. E é nesse grito que eu tô, que aí você chegou em certo degrau ali e ele ficou confortável para você, e você, tipo assim,
assim, não está como se diz, não está me atingindo, não está me prejudicando. Eu estou aqui confortável, eu estou aqui bem tranquilo, assistindo aí, ó, como disse o Raul Seixas, assistindo aí a morte chegar. Então, até o Raul Seixas, ele foi enganado aí, né, gente? São pessoas tão inteligentes e, e hoje eu tô aqui, Solange Júlio, marido Socorro Júlio, só ouvi, dando grito, alertando vocês. Ei, por que nós vamos morrer? Se o Senhor Jesus Cristo venceu a morte ali na cruz para nós. E, gente, olha aí no Evangelho segundo Jesus Cristo, exemplos claros do Senhor Jesus Cristo, ali dos milagres que ele fez, ele ressuscitando ali os mortos. E no momento que ele ressuscitava os mortos, ele falava ali que a pessoa estava dormindo. Então, gente, em todo o tempo que o Senhor Jesus passou, ele deixou exemplos para nós. Ele deixou exemplos. E aí, vou falar no final, na crucificação, ele falou: está consumado. Eu ensinei, eu passei o recado para o meu povo, o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Essa é a mensagem da cruz, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Alabadarashi diri gudigara mahanashi diri gudira sendiri gandara manahana 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 idiri gudiri shidiri 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 andara badahana manahana shidiri gandara rase diri gandara rase idiri shidiri 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 shim adara rashin diri gandara rase diri gandara hadara manashi diri guigan mama hanara rase diri idiri shidiri gandara rase diri gandara badahadara manasi diri gandara badahada masin diri gandara idiri shidiri gandara rase diri shidiri Iguri gandara badahadara manashi diri guiga gandara badahadara manasi diri gandara rase diri alabadara rashi diri guiga gandara rase diri gandara rase diri gandara badahadara manasi diri gandara badas idiri. Olha, pessoal, eu só sei agradecer a Deus, e eu vou continuar dizendo para vocês, é Ele quem soprou o fôlego de vida nas nossas narinas, e só Ele tem o poder para tirar, e aí está, gente, a mensagem, aí está, o meu testemunho, assim, eu vivi, para eu estar aqui contando para vocês, eu passei por experiências e ali eu venci, como eu conto para vocês da Semana Santa do ano passado, o que aconteceu comigo e quando eu cheguei aqui em Santa Luzia, na Sexta-feira Santa, eu perguntei, mas Sexta-feira Santa é o dia ali, em qual o cristão tem que comemorar. O cristão tem que comemorar, e quando eu falo em comemorar, é agradecimento, porque o Senhor Jesus venceu a morte por nós. E como vocês veem aí, são aí o Satanás e seus demônios que comemoram. E o cristão fica quietinho, não fala, não grita, não ora, mas não pode isso, não pode. Gente, vamos rever esse conceito aí. Olha, Deus nos deu um corpo
como que eu falo, articulado. E aí, gente, eu ouço louvores na minha casa, eu danço, gente. Então, quando quando eu cheguei aqui, eu já fazia ali os louvores. Tem aquele louvor assim, olha, do Davi, o Davi dançou, e tem aqueles louvores que te levam a balançar, a dançar. E aí, gente, vocês ficam aí, não pode mexer, não pode balançar. Gente, se Deus nos deu o espírito de vida, Ele tirou o espírito de morte, Ele tirou aquele espírito que ficava causando inflamação no seu corpo, que ficava causando dores no seu corpo, e Ele tirou e entrou o espírito de vida. Aí você vai ficar aí adorando o espírito de morte. Eu não posso porque eu sou crente, não posso nem mexer direito porque eu sou crente. Eu mexo, gente, eu danço, eu agradeço a Deus, por eu poder fazer isso aqui, gente. Eu senti uma dor no meu corpo todo, doía, eu senti uma dor no meu ombro que eu não podia levantar, eu não podia colocar, como diz assim, eu não podia colocar roupa no varal. E Deus mudou essa realidade e muitas outras no meu corpo. Aí, depois que Deus mudou, colocou aí vida, me encheu de um vigor, me encheu de saúde, tem uma saúde em mim que eu quero pular, gente. Eu quero assim, agradecimento a Deus em todo o tempo. E aí, gente, eu recebo um monte de nãos. Não, 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 é pecado, é pecado. Vocês entendem como que assim, nós, os cristãos, cheios do Espírito Santo de Deus, estão sendo aí enganados? Estão sendo aí enganados, aí encaminhados à morte ali, ó, roubados à luz do dia, porque tá aqui, gente, tá aqui, ó, para quem quiser ler, tá aqui, ó. Vocês entenderam o meu grito? Vocês entenderam a gravidade e a responsabilidade que nós, os cristãos, temos de ter? Vocês entenderam? Esse é o meu grito. E quando eu falo, gente, de ter um corpo articulado, de ter um corpo sarado, e você poder se movimentar, dançar, não é com desordem, não, é com ordem. E, gente, vamos falar do carnaval. Olha o carnaval. Aquele povo, gente, eles colocam não sei quantas mil pessoas numa escola de samba e eles vão tudo ali. E eu assistia os carnaval e eu ficava impressionada com a organização desse povo. Por que o povo de Deus tem que ficar ali todo desorganizado? A ovelhinha aqui, ali, para cá, para lá. Então, gente, vamos manter a ordem, vamos viver os nossos direitos e enfiar a mão na cara do Satanás e falar com ele: você é um derrotado, quando eu falo de enfiar a mão na cara do Satanás e vazar o olho do Satanás, eu estou falando no sentido de ele atravessar o muro, eu estou falando aí de respeito. Igual eu falei quando eu estava de pé lá na frente lá do altar da Igreja da Graça, da sede regional de Belo Horizonte. Aí veio o policial e eu disse para ele, falou assim: eu estando no meu direito e você ultrapassar o meu direito, eu enfio a mão na sua cara. E falei com ele, mas assim, gente, eu não posso falar, abrir tudo aqui, porque... E na hora que eu falei com ele, assim, eu mordo, eu tremeu todinho. Então, gente, pra mim tá aqui
aqui contando para vocês o meu testemunho. Eu vivi a experiência, E por que na hora de entregar vai ser aí, ó, as galegas, as vagabelas, as catineias, as patricinhas que vão entregar? Por esse quesito, por esse. Mas, gente, o que eu tô falando aqui com vocês é muito sério, e tem toda uma, quando eu falo de respeito, quando eu falo de amor, tem toda uma organização. E quando eu falo aí, ó, que chamado, muitos são chamados e poucos são escolhidos, eu falo aí, ó, que tem aí você querer estar ali na brecha, você querer subir e você querer ficar ali onde você está. Tem todo ali direitos seus, entendeu? Tem todo ali um direito para vocês. Então, é nessa chamada que eu estou, para que vocês venham, para engrossar esse cordão de 3 dobras, para, se estiver acontecendo com vocês, para vocês dar o grito, e dar o grito certo, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vocês entenderam? Então, é nessa fé que nós estamos, é nesses passos largos que nós estamos, nesses passos largos que nós estamos, e nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu leio esse livro aqui, gente, olha, como tomar posse da bênção, como eu estou falando assim em inglês esse dia, ele é o The Best Seller. Esse livro é um dos que ficam ali, ó, na minha cabeceira. Eu leio e eu procuro aprender, gente. Tá escrito ali assim, o estudo que eu fiz do livro, e estou passando para vocês como tomar posse da sua bênção. Não ficar aí, ó, com a boca aberta, deixando as vagabelas, as catineias, as galegas entrar no seu lugar. Você só vai deixar elas entrar se você quiser, entende? Sabendo e conversando ali com elas e passando o seu lugar. Só se você quiser, entende? Eu estou falando aqui de respeito para com os cristãos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos louvar a Deus, e eu já despeço de vocês aqui. E fique com Deus e até a próxima chamada da Só Ouvir. É só ouvir que chegou para ficar. Eu vou louvar isso aqui, gente, ó. Deus do meu louvor. Deus do meu louvor, a cura está no operar do teu poder. Eu sei em quem tenho crido, em tuas palavras teu amor, e tuas bênçãos me seguirão.